Para quem nos conhece, estava esperando o famoso Uou, uou, uou. Pois é, nós não teremos mais. Mas é por uma boa razão. Veja bem, o mundo se move muito rápido, a tecnologia avança e a forma com a qual a gente consome conteúdo também. É claro, tá, os conteúdos curtos vão viralizar, mas além deles, a gente acredita numa palavra em específico: comunidade. Acho que é sobre isso que o Stock Picker se resume no final do dia. E já que talvez tenha pessoas novas aqui, bom, já está resumido quem nós somos para vocês também. Dito isso, eu acho que a gente não podia mais manter naquele mesmo formato que a gente carrega desde 2020, o videocast, né, que fala. É videocast? Sei lá, cada nome que essa turma inventa, viu? Bom, a gente não se encaixa em nenhuma categoria, na verdade. O que a gente quer mesmo criar é um ambiente de conexão entre você, a gente e os nossos convidados e convidadas. E para isso não dava para ficar recebendo vocês no estúdio, né? Não, isso daí não seria o mais íntimo possível. Tá, mas se a gente marcasse esse encontro em casa é bom. Em casa é muito bom. É, tipo, na nossa sala de estar mesmo, sabe? Sofá, tapete e tudo mais que tiver direito num tipo de ambiente desse. Bom, a gente fez isso. Eu sinto que, na verdade, esse é o melhor conteúdo que a gente pode entregar. Uma conversa na sala de casa com mentes brilhantes. Bom, quem é que não gostaria de ser convidado para uma dessas, né? A verdade é que a gente tem esse privilégio. Vira e mexe, nós estamos nas salas de estar das casas dessas mentes brilhantes. Só que não combina muito com a gente não compartilhar isso com vocês. E na verdade é o que a gente sempre quis fazer no Stock Pickers. Chegar o mais próximo possível disso. O mais perto que a gente tinha antes era a tal da mesa de bar, mesa de boteco. Mas eu acho que agora a gente chegou realmente muito perto. Tão perto que as pessoas que estão lá esquecem completamente do microfone, que aliás nem tá mais fisicamente, a gente tirou ele de lá pra galera nem olhar mais pra ele. Não tem mais aquela bancada que deixa tudo muito formal e as câmeras até parecem não existir. É ali, é nesse ponto que as melhores conversas acontecem. E a gente acha que estamos muito próximos do melhor possível nesse sentido. O nosso novo QG, a nossa nova caverna, tá linda. Não, é sério, dá uma olhada nesse lugar. Meu Deus do céu. Olha o tapete amarelo. Sério. Quem além de nós compraria um tapete amarelo? Olha que tapetinho lindo. Olha isso. Bom, e pro nosso Open House, a gente convidou Arthur Wichmann. Sim, é isso mesmo, é Wichmann, não Wickman, como todo mundo acha que é. Nós apelidamos ele de professor, e esse apelido pegou, inclusive. Isso porque ele sempre explana muito bem as ideias, cheio de referências. Esse aí, viu, come livro no almoço, e quando ele não almoça eles, ele dá de presente pros outros que encontram. É sério, eu não lembro a última vez que eu encontrei ele e não voltei com um livro novo para casa. Ele foi sócio de ninguém mais, ninguém menos de Luiz Stuberger. Na Verde, inclusive, que é considerado um dos maiores gestores da história brasileira, se ele não for o maior, né? Até porque ele estava aqui quando tudo era mato. E o Wichmann era responsável pela área global de lá. Na XP, ele foi responsável por investimentos do canal de atacado ali, o tal do Private. E hoje ele é Chief Investment Officer da XP inteira. Tá muito chique esse nosso amigo. Ele é basicamente um alocador. Wichmann e o time dele possuem, entre outras responsabilidades, determinar o que a XP pensa como investimento, principalmente portfólio para os seus clientes. Um desafio interessante dado o tamanho que a XP tem hoje, né? O cenário nos Estados Unidos está naquela história do pivot, do pivot, do pivot. E não se preocupem não, a gente vai explicar sobre esse troço durante o nosso bate-papo. Teremos eleições também no final do ano, que complica tudo, ainda mais quando a gente olha para a dívida pública americana e do outro lado, um monte de guerra rolando no mundo. Aqui no Brasil, uma comunicação do Banco Central esquisita em meio a uma divisão da diretoria entre os antigos diretores e os novos indicados. O título público atrelado ao IPCA
bateu taxas elevadas, mais de 6%. E todo mundo reage aos dados de inflação nos Estados Unidos. Enquanto o Brasil descola porque troca o comando da Petrobras e traz uma candidata, Magda, que parece não agradar o mercado. Isso tudo com a tarefa de investir dinheiro ainda por cima, só o professor mesmo para responder às nossas dúvidas, fazer tudo isso. Bom, sem mais delongas, vamos começar do começo nessa nova temporada do Stock Pickers. Bom, então, Neymar, pode abrir a porta da nossa sala porque parece que a gente tem visita. Show me, mano. Arthur Wichmann, grande... Aliás, a gente chama... Eu queria saber uma coisa. Eu queria saber se só a gente te chama de professor ou seu apelido já pegou. Não, só vocês. Só a gente que chama? Só vocês. Mas esse apelido é bom, combina, eu acho, sabia? Não, só vocês cometem essa temeridade. Eu tô começando a me adaptar com isso. Você fala tantas vezes professor ao meu lado que... Porque pra mim ele é um professor. Com certeza. Definitivamente. Imagino. Pô, aprendo muito com ele. E ainda ele tem essas coisas de presentear sempre com livro. Não é isso? É bem uma pessoa que ensina, assim, professor. É isso. Ensina. Ele tem esse jeito. Sem falar que ele é muito generoso sempre. Não só com presentes, mas intelectualmente também. Também. E sabe o que eu queria só destacar? Antes da gente começar com o nosso bate-papo, a gente já apresentou o Arthur. Queria falar só para nossa audiência, com certeza está vendo um cenário diferente hoje, Sim. que estamos na sala da nossa A casa. gente tá de casa nova, aliás. Não só de casa nova, como estamos na Na sala sala da da nossa casa nova. É isso. Então, um conteúdo que já era descontraído É isso. se torna ainda mais. Não venho aqui esperando algo extremamente formal, mas os ensinamentos que a gente sempre teve vão continuar de uma forma mais fluida. A gente sempre falou que a nossa audiência era parte da nossa família, que parte de tudo, então a gente resolveu receber vocês em casa, finalmente. É isso. Já temos intimidade suficiente, né? Com certeza. E eu vou até aproveitar, como a gente recebe bem as pessoas na nossa casa, e dar um presente para o nosso convidado. Olha Nossa lá! senhora, que isso. Arthur, Poxa, espero obrigado. que goste. Obrigado. Esse daí é do... pra abrir aqui, não? Isso. Acho que seria legal É dar bom, uma olhada, é bom. Então vamos lá. você compartilhar com a gente. O Shop Together, que é Rapaz. parceiro nosso aqui, que mandou pra você. E olha lá. Ah, não, Olha essa só. é aquela lá? Essa é Algodão Pima. Algodão Pima. Ah, garoto. Essa daí abraça. Um dos melhores tecidos Melhor que eu já que vi na tem. minha Pô, vida. que delícia. Obrigado. Boa. Então deixa eu devolver o presente, então. Ah, trocas? Vamos troca de presente. Aí Isso. sim. Troca de presente. Visita Como boa eu é vim assim, aqui, cara. não posso deixar de... Oh, muito livro obrigado. um livro Arthur. para cada um. Vamos pra cá. Cola um para cada um. Ok. Eu ia passar a mão, mas tudo bem. Um Se para puder cada um. cortar Vai aqui, mostrar ali, ó? Tadacation, ó, a era da AI Olha lá. e nosso futuro como humanos e poder e progresso. Depois a gente decide, Claro, né? Eu vou claro. te dar só um, porque depois você vai roubar e não vai me devolver. Então Legal, vou deixar hein? um na sua mão e depois a gente Depois troca. ele fala pra gente por que ele trouxe. Com certeza. Só um comentário sobre a Shop Together. Acho que quem nos acompanha já sabe, Já mas sabe. Pô, tem Sempre cupom vale. Stock Pickers 15 lá no site, 15% de desconto. Entrega no mesmo dia em São Paulo. As melhores marcas de luxo, todas presentes, para homens, Não é para só mulheres. a nossa casa, nossa sala aqui que tá bonito com esse belo tapete que você comprou amarelo. Você gostou? Mas pô, adorei. Tava faltando ele. Era ele que tava faltando. Era Deu uma isso. luz, Deu. deixou mais confortável. Com certeza. E estamos vestidos de Shop Together, Inteiros. obviamente. Então, Não. antes vocês não conseguiam ver calças e tênis. Agora vocês estão vendo tudo. É isso, até É o isso. tornozelo. Sem meia. Bora começar? Vamos. Mas eu ia comentar, Arthur, que da última vez que a gente esteve junto aqui no Stock Pickers, aconteceu uma coisa muito importante na sua vida, né? Você mudou de posição. Mudei né? de posição. Antes você era Chief Investment Officer do canal de atacado e agora você é Chief Investment Officer da XP inteira. Verdade. E como é que foi isso aí? Como é que foi essa mudança? Olha, é um negócio muito interessante, né? Que a gente está agora nessa terceira onda, né, da XP, que é a onda da qualidade, que é a onda de efetivamente você entrar no assessoramento financeiro dos nossos clientes, né? E dentro dessa onda, a decisão do Mafra foi, olha, a gente precisa melhorar e precisa cada vez mais continuar chegando próximo dos nossos clientes com a ideia de alocação de portfólio, com a ideia de asset allocation também, né? Então, o que a gente fez? A gente reuniu
a gente vai produzir, isso é muito bacana, a gente está fazendo aqui na XP aquilo que a gente chama de um grande encontro de cérebros. Porque a XP, na verdade, quando você olha, o capital humano que tem aqui dentro é um negócio fenomenal. Você tem o time de economia do Caio Megali, você tem o time de research do Ferreira, tem o time de política do Paulo Gama, você tem uma quantidade gigante de cérebros, né? Então, o que é o meu trabalho aqui? Fazer esses cérebros todos funcionarem juntos, né? Promover um fórum no qual a gente se encontra, a gente debate, a gente briga pra caramba, entendeu? Mas no final das contas a gente sai daqui com uma visão mais completa da realidade, né? E aí você sai, poxa, esses aqui são os cenários possíveis, né? Tendo debatido com Paulo Leme, com Caio Megali, com todo mundo. Esses aqui são os cenários possíveis e dado esses cenários, o que isso implica para precificação de ativos e dado essa implicação para precificação de ativos, como é que a gente constrói os melhores portfólios para os nossos clientes e a gente coloca isso para a XP como um todo. Aliás, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que cenário alternativo não falta. Exato. Vou deixar os livros aqui pra galera ir vendo também ao longo do Boa. Cuidado Podia ir para não pro derrubar cenário. água, hein? Ah, não. Já tivemos um hoje, já. Não Já seria a primeira tivemos vez. um copo indo embora hoje. Aí. Mas o que eu ia falar, eu tava lendo o relatório de vocês, o primeiro que vocês publicaram. Aliás, bem legal, parabéns. Depois eu tenho coisa pra falar com você sobre isso. Obrigado. Mas, aliás, até avisar pra galera que está aqui na nossa casa com a gente, né, de que você pode pegar o relatório do professor e ler. Tá disponível, tá? Conteúdo XPI lá na Expert, você consegue acessar o time de alocação. Mas eu tava lendo lá e eu achei legal que vocês foram contando uma historinha de mais ou menos o que aconteceu recentemente, né? Uhum. A gente no começo do ano tava naquele debate de os juros vão cair, então o que eu vou fazer aqui, né, para investir e tudo mais. E era o tal do pivot que a galera fala, né? O Banco Central mudando a discussão em relação à condução de política monetária. Agora vamos baixar os juros, né? Já que a inflação caiu sozinha aqui, ninguém sabe como ainda, vamos baixar os juros. Só que aí tem aquele negócio do last mile inflation, né? Que é aquele último trechinho da corrida que você tá meio cansado, meio morto, ofegante, já preciso completar Fica aqui. difícil chegar ao fim, Fica né? meio chatinho, que é onde a gente tá agora. Que é ladeira acima. Ladeira Exato. acima. E aí a inflação deu uma embicadinha aqui e aí veio o tal do pivot do pivot. Que aí agora é pivot do pivot do pivot. Tá fácil de entender. Que é basicamente mudou de novo. Agora a turma tá discutindo aquela história do higher for longer, né? Juros mais altos por mais tempo, né? Os juros altos por mais tempo. Eu queria trazer isso para nossa conversa aqui, porque isso muda, né? Parece um pouco a dinâmica das coisas. Muda. E o termo para isso, lembra da volta dos que não foram? É a volta dos que não deveriam ter ido. Então, assim, é mais ou menos isso. Porque a gente começou com uma visão relativamente correta. Os bancos centrais começaram com uma visão relativamente correta desse processo. Eles disseram, olha, vai ter 2 estágios. Primeiro você corrige a inflação de oferta, que é reabrir as fábricas, e depois, olha, tem um pedaço aqui que é um pedaço mais difícil, que é a inflação de demanda, né, que é o last mile. Né? Só que aí o primeiro estágio foi tão bem sucedido que o pessoal falou, não, esquece, não vai ter segundo estágio. Não precisa do segundo estágio. A gente vai atingir a nossa meta de inflação sem nenhuma dor, sem nenhum esforço macroeconômico mais necessário. Que era uma grande mudança da visão inicial da inflação em 2 estágios, do last mile, não sei o quê. Que foi o que o Powell falou para a gente em dezembro, foi o tal do pivot. E aí, lei das consequências não desejáveis, né? Quer dizer, assim que ele falou isso, a inflação começou a surpreender para cima. Né? E aí isso traz a gente de volta para aquela ideia de que, olha, realmente o last mile da inflação, o último quilômetro da inflação, não é fácil, entendeu? Fazer essa inflação residual chegar na meta vai requerer uma taxa de juros um pouco mais alta, que era o plano de voo antigo. Se você olhar, na verdade, o plano de voo, então por isso que é a volta dos que não deveriam ter ido, né? Quer dizer, a gente está falando mais ou menos de cortar os juros em setembro, dezembro, dependendo da duração e de quão difícil, quão resiliente fosse last mile aí, talvez até no início do ano que vem, Estados Unidos, né? O ECB vai começar a cortar já esse ano. Então, quando a gente olha para isso, é a volta dos que não deveriam ter ido, né? Quer dizer, especialmente, e aí você tem que culpar, é fácil sentado aqui na cadeira da sala de vocês, culpar os outros, né? Mas assim,
culpar o Banco Central o Banco Central norte-americano por ter sido excessivamente volátil na sua visão do mundo, né? Um Banco Central deveria ter uma visão um pouco mais... Porque mudou muito de cabeça? Pois é, ele já mudou de cabeça, ele teve o pivot, como você falou, teve o pivot do pivot, e agora ele está ameaçando a fazer o pivot do pivot do pivot. Aí você fala, peraí, cara. Pera aí. Calma, entendeu? Ele é um Banco Central, ele deveria dar o norte. Aliás, a gente está discutindo hoje em dia isso, né? A comunicação dos bancos centrais, né? O quanto um Banco Central deveria te comunicar num mundo onde ele também não sabe, né? Então, porque quando o Banco Central te comunica, você leva a sério, você se ancora naquilo, mas se ele não sabe, então você está se ancorando numa coisa que ele não sabe. Então, tem uma discussão toda agora super moderna sobre quanto e como um Banco Central deveria se comunicar. Não, eu só queria pegar um pouco desse gancho, assim, porque eu acho que é muito disso. No fim das contas, a gente está aqui, o pivot do pivot do pivot nada mais é do que uma crítica ao Fed. Sim, né? lógico. E a comunicação que foi feita lá atrás. Porém, ao mesmo tempo, eu lembro do mercado extremamente perdido sobre quais seriam os passos adiantes. E me parecia que o Fed também estava, de certa forma, perdido. Dentro dessa discussão moderna que você comentou, Arthur, o que você acha que deveria ser o ideal, então, para um Banco Central que não tem certeza do que está acontecendo, falar aos investidores, ao público em geral? Qual que deveria ser a mensagem num cenário desse? Ótima pergunta. A gente tem um movimento pendular. Eu não sei se vocês lembram do Banco Central. Qual é a história da comunicação dos bancos centrais? O Greenspan falava o seguinte, olha, se você entendeu o que eu falei é porque eu me expliquei mal. Né? Lembra essa frase do Greenspan? Que era, necessariamente, olha, eu não posso dizer, eu não posso dar nenhum guidance para o mercado, eu não posso esclarecer de forma nenhuma qual é a cabeça do banqueiro central. Né? Essa era a comunicação. Na verdade, pré-Greenspan, teve uma época que o Banco Central sequer comunicava a taxa de juros. Já teve essa época de política monetária nos Estados Unidos. Então, imagina você está num banco, qual que é a taxa de juros? Não sei. É mesmo? Liga para o Fed. Não, peraí, o Fed não te diz nada. Você vê a quantidade de dinheiro circulando no mercado e você determinava a taxa de juros de acordo com o que você achava. Uhum. Já teve isso, né? Loucura. Você pega no livro do Friedman, A Monetary History of the United States, tem essa parte aí. Uhum. Mas aí você veio do Greenspan, que não temos que dar nenhum guidance. Aí você passou pela era Bernanke, onde o Bernanke falou, não, olha, a gente tem que explicitar para o mercado qual é a função de reação do Fed, ou seja, como é que eu penso em relação às grandes variáveis macroeconômicas. Aí você passou para Yellen, onde você já passou em comunicar cada vez mais, e o Banco Central do Powell, que, não só ele comunica, como ele comunica com várias vozes. E aí comunicar com várias vozes é um problema, e qualquer semelhança com o Brasil não era coincidência. Ele comunica com várias vozes que muitas vezes são vozes dissonantes. Né? Um membro do FOMC acha uma coisa, o outro acha outra. Então acho que o movimento foi pendular. A gente hoje sobrecomunica, tem muita comunicação de muito diretor do Banco Central, muito tempo. Eu acho que a gente vai voltar para um meio termo, onde o Banco Central explicita qual é a função de reação dele, sim. Olha, é assim que eu penso o mundo, se a inflação fizer isso, se deveria esperar uma reação de política monetária, etc. Mas você também não fica falando todo dia para ficar saindo notícia no Bloomberg, né? Ou no Infomoney a cada 5 segundos. Powell falou isso, entendeu? Cascari falou aquilo, Bostic falou isso. Peraí. Não, faz sentido. Você ia falar alguma coisa, né? Porque eu tava fuxicando no Twitter aí esses dias pra trás, e logo nesse pivot do pivot aí, teve uma galera que saiu no Twitter pra comentar um pouco sobre uma das pessoas que fez isso, embora a galera do mercado fique zoando falando que ele não faz preço nenhum. Foi o Larry Summers, que ele tweetou lá dizendo, acho que é prudente a gente começar a discutir sobre a possibilidade de uma alta de juros e não de um corte, justamente por questões dessa inflação aí persistente. Parece que um dos problemas da inflação obviamente, tem a questão do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, mas que, aliás, movimentou até questões demográficas, as pessoas se mudaram por conta de preço de aluguel e tudo mais, é impressionante. Mas também tem a questão do petróleo, né? Os Estados Unidos aumentou a produção de maneira brutal do petróleo, né? Tá enxurrando o mercado de petróleo, só que os países da OPEP mais que compensam tirando, e aí no final eles sozinhos não conseguem, né? Resolver a história. Vocês olham para essa possibilidade ou vocês acham ela de fato remota? Como é que vocês estão olhando para esse caminho da inflação hoje? Assim? Olha, em investimento você nunca pode excluir nada ex ante. Né? Assim, você atribui uma probabilidade, talvez? Você atribui uma probabilidade. Eu não acho que essa seja uma probabilidade alta. Entendeu? Mas
dizer que é impossível de forma nenhuma, entendeu? Você consegue ver um cenário no qual o Banco Central norte-americano é forçado a subir a taxa de juros? Consigo, entendeu? Inclusive tem algumas vezes variáveis com o pessoal que está aqui na foto aqui atrás. Né? Pô, entra um presidente, fecha para a imigração, coloca a tarifa lá em cima, né? O que acontece? Né? O mercado de trabalho que está caminhando para um equilíbrio se desequilibra de novo, né? Então a inflação de serviços começa a subir, a inflação de bens que está em desinflação vira inflação de novo, daqui a pouco você muda completamente a cara da inflação. Então, existe um cenário no qual isso é possível. Isso é o cenário mais provável hoje em dia? Aí eu já diria que não, né? Eu diria que o cenário mais provável é que você tenha uma convergência, ainda que lenta e gradual, da inflação para a meta. E por que ela é lenta e gradual? Porque o mercado de trabalho está se ajustando aos poucos, e porque se você pega lá os microcomponentes de inflação brasileira, pega da inflação, né? Então a gente já foi lá e esmiuçou a inflação de tudo quanto é jeito, né? Você vê que alguns problemas da inflação são seguro-saúde, seguro de carro, né? Coisas assim que são pouco sensíveis à taxa de juros. Então você vai dizer, poxa, não adianta o Fed ter colocado a taxa de juros onde ele colocou, que o preço do seguro-saúde não vai cair, né? Ou pelo menos deveria ser bem menos sensível a isso, né? Então a gente vê uma convergência lenta da inflação em direção à meta, e com isso o Fed pode, eu acho que ele pode se dar o luxo de esperar um pouco, olhar, e aí no final do ano decidir se continua ou não o seu processo ou começa o seu processo de corte de juros. A gente ficou aí 3 semanas sem programa, praticamente um mês, né? E, bom, eu não estou mais fazendo os conteúdos todos os dias, então eu também não estou tão informado quanto naquela época. Se você pudesse me atualizar, Arthur, e aí obviamente atualizando todo mundo que também não está acompanhando nesse período, né, os últimos acontecimentos, assim, eu sei que teve um CPI, teve um payroll, que o mercado até lá fora andou, né, conforme vieram esses últimos números. O que te trouxe de mensagem essas últimas divulgações? Estamos mais perto de um corte? Ainda está um cenário difícil? Como está essa situação por lá? O primeiro eu queria dizer que eu estou honrado do Henrique estar aqui com a gente, porque, poxa, da última vez que a gente fez o programa, ele nem se dignou a aparecer, mas tudo bem. Entendeu? Não, eu fugi, fiquei com medo. Entendeu? Agora ele falou, poxa, calçou a sandália da humildade e veio pra salinha. Pô, pra falar com um cara que nem o Arthur, eu nem apareço. Isso eu tenho que discordar por um breve detalhe que eu acho que vale mencionar aqui. Eu gravei um conteúdo exclusivo recentemente é verdade. com o Arthur Wichmann, que para quem quiser acompanhar, por sinal, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, e é um conteúdo exclusivo para quem é cliente da XP. Então, segue o passo a passo do link, aí ele abriu ali o jogo, como faz a alocação, como que um CIO trabalha dentro de um grupo da XP, é bem legal. Então, é uma inverdade o que o senhor acabou de dizer. mas vamos prosseguir. Só pegando no pé, para você ver que tem situações marcantes na nossa vida. Né? Mas, respondendo a tua pergunta, olha, o que os dados mais recentes nos mostram, por exemplo, um dado de payroll que veio abaixo do esperado, né? Geração de empregos líquidas abaixo do esperado. Um dado de inflação cheia e core em linha com o esperado, né? Em linha para um pouquinho melhor do que o esperado. O que esses dados te mostram? Primeiro, o dado de mercado de trabalho te mostra que o mercado de trabalho está ficando menos desequilibrado. Porque lembra que você chegou a ter para cada pessoa desempregada, você tinha quase 2 vagas de trabalho abertas nos Estados Unidos. Chegou ao pico a 1,8 vagas de trabalho abertas para cada desempregado. Então, isso claramente é um mercado de trabalho desequilibrado. Então, isso poderia ser fonte de inflação futura. Isso deveria ser fonte de inflação futura, né? Muita gente brigando pela mesma quantidade de trabalhadores, muitas empresas brigando pela mesma quantidade de trabalhadores. Então, assim, quando você tem um payroll que parece caminhar para um nível mais razoável, isso tira pelo menos aquela hipótese de um mercado de trabalho começar a pressionar demais a inflação. E junto com o dado de payroll vem um dado de salário que confirma essa tese, né? Então, assim, porque no fundo, como dizem os ingleses, né, a prova está no pudim. Você fala assim, o mercado de trabalho está equilibrado ou desequilibrado? Cara, olha o salário. Se o salário está subindo muito, tem alguma coisa desequilibrada no mercado de trabalho, ou se ele está caindo muito, né? Então, os dados de salário continuam convergindo devagar para a média, ainda acima do que é consistente com 2% de meta do Fed, mas devagar. E o dado da inflação, mesma coisa. O dado da inflação diminuiu aquele medo do Collor de dizer, ou do Larry Summers, na verdade, dizer, olha, a gente vai ter que subir a taxa de juros, né?
Se certamente o dado do CPI não te diz, olha, a gente já pode cortar a taxa de juros, ele te diz um pouco, olha, essa probabilidade de subir a taxa de juros não está sendo, pelo menos, justificada nesse número, nesse mês. Tem que tomar um pouco de cuidado de ficar sobrelendo números que são muito voláteis mensais, entendeu? Porque, poxa, esse negócio oscila mesmo. Dentro de um mês, uma economia complexa tem muita oscilação, né? Eu lembro que eu estava vendo um programa super interessante com um membro do Fed, e ele levantou esse ponto que eu achei foi super interessante. Ele falou assim, cara, vocês ficam cobrando a gente fez uma crítica ao Fed aqui no começo, mas vocês ficam cobrando a gente fica tendo que tomar decisão com base em dados que são dados mensais voláteis, né, que, poxa, tem problema de erro de mensuração, por melhor que seja o dado, mais bem feito que seja o dado, são voláteis, e, poxa, a ação que eu tomar agora com base nesse dado volátil só impacta a economia daqui a 9 meses. Pô, e aí você fica botando a culpa em mim, sujeira, né? Então, assim, é um ponto razoável. Complexo. E eu acho que o que eu acho até um pouco mais curioso do que essa situação super indefinida, na minha modesta opinião, é como os mercados, pelo menos o mercado de equities lá fora, reage de uma maneira completamente diferente do que o nosso cenário por aqui, né? Porque, cara... É que de vez em quando aparecem umas personalidades que fazem com que as coisas mudem um pouquinho o rumo. É verdade. Dá uma descolada do mundo. Principalmente... Mas assim, mesmo quando não temos essas personalidades, assim, eu acho que lá eles possuem outras que fazem com que o negócio seja muito diferente. Né? O segredo é a personalidade. Não, o nível de inovação... Vamos esquecer o resto, só começar a acompanhar esses doidos por aí. Era possível de se imaginar, há um tempo atrás, taxa de juros nos níveis em que estão nos Estados Unidos? Acho que já é um ponto difícil de se imaginar se a gente voltar 4 anos atrás, mas mais do que isso, bolsas renovando máximas constantemente, mesmo com os juros tão altos. Assim, me parece um cenário em que era difícil imaginar que estaríamos onde estamos, né, quando a gente coloca esses 2 pontos em cima da mesma balança. Olha, não sei se eu concordo 100% não. Eu te diria que é o seguinte, uma coisa que a gente discutiu na última conversa que eu e o Collor tivemos, que é a seguinte, o Never Bet Against America, né? O Never Bet Against America é essencialmente uma proposição microeconômica que diz o seguinte, olha, esquece o ciclo macroeconômico no qual a gente está, o capitalismo norte-americano vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro, né? Tem a frase famosa, a situação famosa do Buffett, você esteve lá falando com ele, que o Stetter agora entendeu? Só bate-papo com o Buffett, essas ele está se esforçando para estar aqui na sala com a gente. Exatamente. E o Buffett, em 2009, dirigindo no carro com um camarada, e o camarada vira para ele e fala assim, poxa, o que você acha que vai acontecer? A pior crise do capitalismo desde, 1929, meu Deus, o mundo vai acabar? Ele pergunta assim, você fala assim, você sabe qual era a marca de chocolate mais vendida nos Estados Unidos em 1960? Ele fala, não. Qual era? Snickers. Sabe qual era a marca de chocolate mais vendida nos Estados Unidos hoje? Ele falou, não, Snickers. Então eu falei assim, olha, tem algumas coisas que não vão mudar, cara. Então assim, a microeconomia do capitalismo norte-americano, ela é muito poderosa, e a gente surgiu com toda uma área de inteligência artificial e tecnologia. Isso não é só moda não, cara. Você vê o que acontece com a receita da NVIDIA, entendeu? A empresa simplesmente chega para você e fala assim, olha, eu vou ter receitas de 50 bi de dólares que eram receitas que antigamente eu não tinha. Então aparece 50 bi de dólares de receita, um negócio que não existia. Então quando você olha para isso, aí você começa a olhar, tá bom, mas é só um setor. Eu estava olhando, muito engraçado, né? O setor de utilities, você fala assim, tem sempre uma regra, eu tinha uma regra histórica que era, o setor elétrico nos Estados Unidos, né, em qualquer lugar é um setor sensível a juros. Sobe juros porque são aquelas ações que pagam dividendo, etc. Então sobe juros, essas empresas caem. O ETF de utilities nos Estados Unidos está em all-time high. Você fala, por quê? Porque as pessoas estão começando a achar que o setor elétrico é uma derivada do setor de tecnologia. Por quê? Porque data center usa muita eletricidade, tanto para os servidores quanto para a refrigeração. Né? Cobre está fazendo as máximas dos últimos 3 anos. Você fala assim, meu Deus, cobre, um metal antigo, né? Um metal de 3.000 anos. Pois é, mas poxa, fiação de cobre é o que a gente usa ainda na linha de transmissão. Né? Então, você olha para esse tipo de coisa e fala assim, poxa, o capitalismo norte-americano não só lhe gera valor para os setores que estão inovando, como ele começa também
a distribuir esse valor ao longo da cadeia. Isso é super legal. Não, demais. A única coisa que me pega um pouco assim quando eu volto, pelo menos nas discussões que a gente teve nos últimos 2 anos, é o seguinte, eu lembro que conforme o cenário foi ficando mais evidente que juros mais altos seriam necessários, as projeções para S&P que a gente escutava com uma certa frequência era 2.900, 3.200, tinha gente que falava, quando bater 3.600 começa a comprar. A verdade é que, enfim, 5.000 pontos já parece ter ficado para trás há algum tempo, né? É uma realidade diferente, claro, tem muito dessa inovação constante que os Estados Unidos proporciona. Quando você olha o cenário atual, depois desse rally que até tivemos em várias dessas empresas e que também não foram acompanhadas por vários outros setores, como você enxerga atualmente esse cenário para a Bolsa nos Estados Unidos? A gente precisa enxergar a Bolsa americana como sendo essas empresas gigantescas de tecnologia e realmente ignorar o resto? Enfim, qual que é a sua percepção atual a respeito desse cenário? 2 pontos. Primeiro, você sabia que o return on equity das empresas norte-americanas está perto dos highs? E que a geração de fluxo de caixa livre das empresas norte-americanas está perto dos highs? Então você está dizendo o seguinte, olha, a geração de fluxo de caixa livre está nos highs e o mercado está nos highs. Isso aqui não parece ser contradicente, né? O que é contradicente é a tua variável de taxa de juros aqui. Mas quando você olha e fala assim, poxa, sabe qual é o tamanho do buyback da Apple? 110 bilhões de dólares. Você pega as 4 maiores de tech, as 4 maiores juntas vão recomprar 290 bilhões de dólares de lucro em ação. Então o que essas empresas estão fazendo? Elas estão gerando uma quantidade gigante de fluxo de caixa e como elas não têm necessidade de fazer um capex muito grande, não têm nenhuma grande necessidade de fazer investimento, elas estão devolvendo esse dinheiro para os acionistas. Então o que você está fazendo nos Estados Unidos é o que o americano chama de de-equitization. Acho que não tem uma tradução boa em português não, mas você está diminuindo a base acionária do mercado norte-americano relativamente rápido, ou seja, tem um comprador de última instância para ações norte-americanas. Quem é esse comprador? As próprias empresas. Né? Você vê, que é um comprador estratégico, aliás. Pois é, exatamente. Se você olhar, já tiveram anos onde o buyback de empresas norte-americanas chegou perto de... O buyback autorizado, né? Chegou perto de $1 trilhão. Você fala assim, cara, isso não é dinheiro de pinga, não. Isso é dinheiro de verdade. Entendeu? Então, você tem que pesar o fato de que sim, realmente a taxa de juros subiu, e isso deveria fazer com que, poxa, o prêmio de risco por ações parecesse um pouco menor do que ele é, com o fato de que, por outro lado, as empresas estão gerando muito caixa e estão usando esse caixa para recomprar as próprias ações. Tá? Então, assim, eu tomaria um pouco de cuidado, especialmente quando usar as métricas tradicionais, que as pessoas falam, relação preço-lucro. Gente, poxa, peraí, comparar a relação preço-lucro histórica e você dizer que, poxa, o preço-lucro de uma, entendeu, Alphabet ou de uma Meta deveria ser igual ao preço-lucro, ou deveria ser comparável com o preço-lucro de uma ExxonMobil ou de uma Walmart lá no passado. São business diferentes, com intensidade de capital diferentes. Poxa, qualquer analista no primeiro ano aqui de trabalho te diria que, poxa, não, olha, não dá para comparar esses múltiplos apples to apples, não. E aí... Apples to apples, no pun intended aqui. Mas aí num segundo passo, pensando adiante, esses juros caindo vão fazer com que esses fluxos de caixa para essas empresas sejam números ainda maiores do que a gente está vendo agora? Tem espaço para que a Bolsa siga andando na velocidade que a gente tem visto acontecer lá fora? Como que você enxerga essa possível mudança do cenário de política monetária para o resultado dessas empresas que já estão explodindo mesmo com juros altos? Olha, para o resultado impacta pouco, porque essas empresas são essencialmente não endividadas. Você fala assim, olha, diretamente para a geração de fluxo de caixa dessas grandes empresas que estão fazendo buybacks, impacta pouco porque elas são empresas pouco endividadas. Vai impactar para o restante do S&P, mas ainda vai demorar um pouco, porque sequer a alta de juros chegou ainda toda, a ser sentida toda no S&P. Por quê? Porque quando o juros estava lá a zero, né, essencialmente a zero, o que todas as empresas fizeram? Foram lá e refinanciaram. Então está todo mundo com custo de dívida baixinho. As grandes vencimentos de dívida começam em 2025, mas de verdade em 2026. Aí você vai ver o pessoal tendo que refinanciar e tendo que refinanciar não a juros zero, mas sim com
um juro a 5 e alguma coisa, ou se já tiver caído, começar a cair naquele, pelo menos com juros significativamente diferente de zero. Então ali você vai começar a ver o impacto da alta dos juros. Aí, poxa, para ver o impacto da queda dos juros, eu acho que demora mais ainda. Em termos de fluxo, aqui no Brasil a gente fala muito, né? Tipo, putz, o fluxo para a bolsa brasileira tá baixo, pô, você tem competição forte aí com essas Bs, mas nem precisa ser longa atualmente também, taxa gorda para tudo quanto é lado. É. Mas para Estados Unidos, a taxa também abriu bem, né? A gente viu muita gente agora aproveitando esses últimos tempos para voltar a investir em yield lá fora, coisa que está meio estacionado. Há um cenário também de um fluxo maior para a bolsa com essa mudança, conforme os juros de repente fechem adiante. Você acha que isso tem força para ter um impacto adicional no mercado de ações ou é algo desprezível? Você sabe que o professor participa do GAAC, né? Do Comitê Global. Aliás, preciso fazer essa... Isso aqui não é um merchan, tô fazendo porque eu quero. Melhor conteúdo disponível em português para quem quer se aprofundar em mercado, tá? Sinceramente. Uma vez por mês ali já vai te dar um... Muito bom. Só assistam o GAAC. Aliás, se a Mari conseguir, depois a gente deixa o link aqui embaixo para vocês. Mas no último, pegando esse ponto que você estava comentando, o Leme falou sobre essa questão de achar que o Treasury está errado, né? De achar que potencialmente a taxa de juros desses títulos públicos americanos possa estar errada para baixo, ou seja, vai ser maior essa taxa, né? E eu lembro que a primeira coisa que eu aprendi, quando eu era assessor de investimentos lá, eu lembro que tinha feito esse movimento aí tinha feito um movimento de abertura das taxas lá, e é a bolsa que caiu, né? Aí eu fiquei embasbacado, falei, mas o que tem a ver o Lé com o CRE? Tá mexendo lá, por que vai mexer aqui? Daí um amigo que hoje tá lá no IB, o Grêmio Mendes, um abraço pra ele, ele falou pra mim, Cola, você tem que aprender que o Treasury é um aspirador de dinheiro. Se a taxa fica alta, vai sugar dinheiro do mundo todo, porque o Treasury é basicamente $1, que é uma reserva de valor, que paga juros. Todas as outras reservas de valor não pagam nada, né? Então, ouro não tem juros, etc. Né? Bitcoin não tem juros, e assim por diante. Então, até pegando nesse seu ponto, né, você comentou sobre fluxo, se o Treasury está errado e ele pode abrir, eu deveria ficar mais cauteloso, porque eu acho que a bolsa vai responder mal, você não acha? Olha, a Treasury abriu e a bolsa não respondeu mal, mas eu não estou invalidando sua hipótese, não. É possível que isso aconteça. Só para o pessoal de casa saber, para quem não viu o GAAC, a ideia do Leme é a seguinte, o term premium está muito baixo. O que é o term premium? É a diferença do juro curto para o juro longo. Na verdade, a curva está negativamente inclinada, então o term premium está negativo, né? Então, o ponto dele é, olha, em algum momento o Fed vai cortar os juros, para 3,75, alguma coisa assim, em torno de 4, esse é o número do Leme. Só que na média histórica, o term premium são 100 basis points, 1%. Né? Então você pega 4, 1%, o juro longo, o juro do 10 anos deveria ir para em torno de 5%. É mais ou menos essa conta que o Leme está fazendo. Né? Então, assim, um juro de 5 deveria invalidar essa hipótese toda de que o S&P é um grande criador de valor? Não. Poxa, mas ele pode, por algum semestre... No curto prazo... no curto prazo ele pode... Como quando o juros subiu ali, o S&P chegou nos 4.000 pontos. Abriu né? uma oportunidade de compra. Entendeu? Pois é. Né? Assim, de verdade. Assim, então, não é que política monetária... Não estou aqui defendendo o ponto de que política monetária e custo de capital não façam diferença, não. Estou defendendo o ponto de que, poxa, eles fazem diferença. Estou dizendo que, no longo prazo... Dado que eu não espero o juro norte-americano, o cenário Jamie Dimon, que é pior que o Larry Summers, né? Jamie Dimon falou de 7% de juros, né? Então, assim, não, dado que eu não espero o cenário Jamie Dimon, que eu espero um cenário de juros relativamente controlado. Se você espera um cenário de juros relativamente controlado, em um horizonte de 5 anos, você vai ganhar dinheiro no S&P. No horizonte de 5 meses, sei lá, cara. Eu estava vendo hoje no Twitter também o head global de macro da Fidelity postou um gráfico onde ele comparou o S&P atualmente com o S&P nos outros ciclos de soft landing nos Estados Unidos. E depois eu te mostro esse gráfico, ele escreveu até, tá on track, ou seja, tá indo no caminho certinho, bonitinho, não tem nada de esquisito, inclusive indicando ainda, pode andar mais. E aí essa é a minha outra dúvida, só pra gente amarrar essa coisa aí, porque não tem Caiu, como... comprou, é isso.
Porque assim, esse é um debate difícil, né? Porque você tem um ambiente onde você tem eleições, as figuras estão aqui no fundo, né? Tem eleições no final do ano, você tem uma taxa de juros que está mais alta e pode ficar mais alta por não sei quanto tempo, a gente vai ter que olhar esses dados de inflação para ver como é que o Banco Central vai se comportar por lá, né? Com esses comentários sobre tá muito caro, tá estranho, só que aí quando a gente quebra nesses dados que a gente pode comparar com a bolha.com, por exemplo, a geração de fluxo de caixa tá muito boa, tudo mais, né? Você, peraí, então. Fica uma coisa meio, e aí? É para ter ou não é para ter o S&P, né? E eu sempre brinco que uma conversa entre investidores é uma conversa de horizonte. Né? Perfeito. Então, para longo prazo, então, dá para dizer que num portfólio equilibrado você tem que ter exposição em bolsa americana. No longo prazo não tem nada dentro do sistema capitalista que tenha criado tanto valor quanto o capitalismo norte-americano. Ponto. Então sim, você tem que ter, com certeza. E aquelas figuras trazem algum receio adiante? Trazem. Porque tem todo um debate de fiscal que envolve um pouco esse cenário de juros, né? Por mais que você esteja falando para os Estados Unidos, ali as empresas vão continuar criando valor, enfim, mas o nível de juros também é uma grande interrogação, né? O juros neutro. Primeiro ponto, traz algum medo. O papel de um CIO é ter medo. Tá? Então, você é pago para ter medo. Eu sou pago para me preocupar e ter medo. Então, tudo traz medo para mim essa altura do campeonato. Inclusive, é um dia a dia, às vezes, pode ser bem desagradável. Mas vamos lá. Trazem, de verdade, tem uma discussão que eu acho que é uma discussão legal, que é uma discussão relevante, que é a seguinte. O juro real norte-americano, o juro da TIPS, da NTNB deles, está acima de 2% faz algum tempo. Qual é a mensagem que esse juro real acima de 2% está te dizendo? A gente achava há pouco tempo atrás que o juro real norte-americano, o Fed falava que era entre 0,5%. Né? Pô, esse treco está ancorado em 2%. O que ele está te dizendo? Né? Você pode estar dizendo, não, cara, isso é uma anomalia temporal que, poxa, em algum momento, quando o Fed começar a cair os juros, isso vai começar a cair também. Os investidores estão super ancorados no curtíssimo prazo. Ou você pode dizer, não, peraí, esse 2% de juros real para 10 anos, não é um juro real curto, né? Tá me trazendo uma mensagem. Qual é essa mensagem? Né? Aí você tem milhões de teorias. Uma das teorias que você pode usar, por exemplo, é a teoria fiscal dos preços. Dizer o seguinte, olha, esse 2% aí já é o prêmio de risco que os investidores estão demandando por uma situação fiscal norte-americana que, poxa, cá entre nós, nenhuma das duas plataformas tem nenhum grande plano de resolver. Né? A gente está em déficits fiscais, poxa, de 5% do PIB, né? Em pleno emprego. Ou seja, o que acontece se a gente der uma desaceleradinha? Entendeu? O déficit fiscal vai para 7%, 8% do PIB. Quando você olha, tem o Congressional Budget Office, né, que é o órgão do Congresso deles lá, bipartidário para lidar com orçamento. Né? O Congressional Budget Office ele projeta a relação dívida-PIB norte-americano subindo assim, a perder de vista. Então, será que esse 2% já não é a resposta a esse tipo de projeção? O mercado olhando dizendo, olha, eu não gosto do que eu estou vendo no fiscal, não gostando do que eu estou vendo no fiscal e não vendo solução para isso dentro do contexto do ciclo político, eu vou ter que começar a colocar esse prêmio de risco na taxa de juros. É bem possível, tá? E quão sustentável é para um país ter esse nível de déficit a longo prazo, sem nenhum tipo de movimentação, pelo menos a que a gente tem em vista, para uma contenção? A gente sabe que é insustentável, mas insustentável até quando? Ou sustentável até quando? E qual é o momento em que ele vira insustentável? Essa é a pergunta de centenas de trilhões de dólares. Assim, de verdade, cara, porque... Antigamente tinha o livro do Rogoff e da Carmen Reinhart, né, que falava lá, This Time is Different, né, que quando você chegava a 100% de dívida PIB, você começava a ter um efeito deletério sobre a economia, então o nível teoricamente seria 100%. Aí veio a Covid, todo mundo jogou o endividamento para cima, aí perguntaram para Carmen Reinhart, poxa, se você escrevesse o livro de novo hoje, o que você faria? Ela falou, eu pegava os 100% de dívida PIB e botava 50% para cima. Então, assim, 150% de dívida PIB, sei lá. Mas, poxa, o Japão tem um nível de endividamento maior do que esse, a China tem um nível de endividamento maior do que esse, né? Tudo bem, a economia chinesa não está particularmente bem, né? Nem a economia japonesa, mas assim, tem um nível, poxa, 100% de dívida PIB e as coisas vão bem, a 110 as coisas vão mal, a 120
O que a teoria econômica te diz é o seguinte, o que importa não é o nível, é a trajetória. Você pode ter um nível elevado, mas se a trajetória estiver apontando para sustentabilidade, os agentes econômicos vão estar ok com isso. Você pode ter um nível baixo, como o Brasil. O Brasil tem um nível de endividamento que não é tão alto assim, mas, por outro lado, a gente tem uma trajetória que deixa todos nós desconfortáveis, né? Então, o que interessa, na verdade, é você olhar ao longo do tempo e ver a trajetória. E, ao longo do tempo, olhando a trajetória para uma série de lugares, a gente não gosta do que a gente vê, não. Eu fico desconfortável com essa discussão. Porque, só para explicar para a galera que essa confusãozinha aí da eleição, é porque de um lado você tem o Joe. O Joe é o cara do bolso aberto, entendeu? Ele gasta dinheiro. E do outro lado, você tem o topete loiro ali, o Trump, Sei. que ele não é gastão. Chinchila, né? Ele não é gastão, mas ele bate na parte de arrecadação, entendeu? Porque ele corta imposto. E os dois para o fisco é ruim, né? Porque se você tem que parar de gastar para a dívida parar de crescer, você também precisa arrecadar para pagar o que já tem de dívida, né? E ao mesmo tempo, com 25 guerras rolando ao mesmo tempo ao redor do mundo, em que os Estados Unidos está por trás de todas, sempre, né? Mas esse ponto que você me falou aí, ele é interessante, porque é o seguinte, você brincou aí com essa história do 100 para o 150, né? E aí eu lembro que uma vez eu li na carta da Dália, lá atrás, eles abordaram sobre a MMT lá, que dívida é igual a dinheiro, tem aquelas discussões meio, enfim. Mas tem um ponto que é um questionamento que está cada vez mais comum, eu acho, hoje em dia, de escutar em rodas, por aí, sobre o futuro do dinheiro. Porque cada vez mais eu vejo gente criticando, né? Porque amanhã o Banco Central acorda, fala que ele vai imprimir dinheiro, eu fico mais pobre por conta dele. A gente fez um programa de cripto, por sinal, que muito do tema era em cima disso. Era né? isso, exato. Aí a inflação, na verdade, é um imposto implícito da economia, enfim, um monte de coisa lá, né? E você não tem esse apelido de professor à toa, né? É uma pessoa que pensa sobre essas coisas de longo prazo. Esse tipo de comportamento que a gente já está vendo agora, né? Essa questão da dívida cada vez mais flexível, os países cada vez mais endividados. O Brasil, que era terrível fiscalmente, hoje em dia parece até que a gente ficou bonitinho, né, no relativo. Como é que fica isso na sua cabeça? Deixa eu primeiro fazer uma observação em relação à MMT, que é a observação do Cochrane, né? Ela nem é modern, ela nem é monetary e nem é muito de uma teoria. Então ela não, entendeu? Não tem nada assim, de novo. Ela não tem muito de monetário, ela é muito mais de fiscal, e de teórica ela tem muito pouco embasamento. Mas tudo bem, segue o jogo. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento super interessante agora, que é o seguinte: a gente vai discutir o fim da moeda, ou da moeda como a gente entende ela hoje em dia, né? Como você falou, poxa, o dólar é uma reserva de valor que paga juros, né? Uma reserva de valor que paga juros também pode ser uma reserva bancária, né? Então, teoricamente, você pode acabar com o papel moeda, ponto. Uma vez que você fala da moeda digital, e eu não estou falando de Bitcoin, não, tá? Eu estou falando de moedas digitais defendidas ou emitidas pelos próprios bancos centrais, né? Reserva bancária, você pode ter reserva bancária, né? Você pode começar a pagar as coisas via reserva bancária. Por que você tem que pagar as coisas com R$1 que você transmite hoje via o seu app da XP, né? Daqui a pouco você pode falar assim, olha, em vez de ter X reais e esses reais estão alocados, eu posso ter X reais. Teve uma conferência no Banco Central na semana passada, foi muito interessante, tá? Esse é um ponto que o Pércio Arida defendeu, tá? Ele falou, olha, no final das contas, você pode até deixar de ter banco. Por quê? Porque você pode ter só depósito no Banco Central, todos nós aqui temos uma conta centralizada que você vai lá e tem reserva bancária contra o Banco Central e você transfere reserva bancária, desde que isso seja aceito como meio de pagamento, não tem problema nenhum. Só uma pergunta sobre isso, claro. Porque eu acho que nem todo mundo vai entender direito. Mas o que seria uma reserva bancária? Assim? Qual que é a explicação técnica para isso? Reserva bancária é quando um banco pega o dinheiro e deposita no Banco Central, certo? Uhum. Hoje em dia, na maioria dos lugares, só bancos podem ter depósitos no Banco Central, certo? Isso que o Pérez falou seria todo mundo pode depositar, então. A própria pessoa.
Você já discutiu isso em algum momento, né? No meio de crises bancárias agudas, você sempre discute, deixa o pessoal depositar dinheiro no Banco Central. Deixa o pessoal, o Banco Central vira o banco, né? Gente, eu não estou defendendo essa tese extrema, não, mas assim... Dizendo só, né? Só estou dizendo que, poxa, uma das teorias, né, que estão rodando por aí é justamente essa, né? É você ter efetivamente só reserva bancária remunerada, e essa reserva bancária remunerada substitui o papel moeda ou quer que seja a moeda fiduciária, ou ela vira a moeda fiduciária. O que você não pode ter, e um dos grandes problemas de todos os criptoativos, né, você tem que ter um limite para a emissão daquele negócio, senão, poxa, vira festa da uva, né? No Bitcoin tem, teoricamente, o algoritmo lá do Satoshi Nakamoto, que fala a partir de um determinado momento, você tem o máximo de 21 milhões de Bitcoins, se eu não me engano, né? É alguma coisa assim. É isso. Então, quando você olha, você precisa ter alguma... Acho que onde os criptoativos falham é que você precisa ter algum garantidor de última instância, né? Assim, se der problema, você vai reclamar com quem? Né? Deu problema, entendeu? Na tua carteira digital, você vai reclamar com quem? Hoje em dia, eu sei muito claramente onde eu vou bater. Né? Eu acho que os criptoativos, uma das características que as pessoas gostam muito dos criptoativos, eles não serem regulados, né? Mas o problema dele não ser regulado é justamente esse, né? Na hora de dar problema, você reclama com quem? Né? E a gente está falando, poxa, das nossas poupanças, da nossa segurança financeira. Né? Então, eu acho que você tem que ter o futuro dos meios de pagamento, o futuro da moeda, ela é digital, 100% transacionável. Eu acho que a gente não vai abrir mão dela ser emitida pelos bancos centrais, eu não acho que a gente vai passar por uma moeda privada. A gente já teve moeda privada, tá? Antigamente os bancos podiam emitir seus próprios dólares. Se você pega nos Estados Unidos, tinha dólar emitido pelo primeiro banco estadual de Massachusetts, dólar emitido pelo primeiro banco estadual de Iowa, tal. E esses dólares, obviamente, negociavam com desconto, porque o pessoal tinha que avaliar a probabilidade do banco estadual de Iowa quebrar. Né? Então, assim, então a gente já teve moeda privada, e normalmente elas negociavam com desconto. A gente precisou de um emissor centralizado para dizer, não, isso aqui é o padrão monetário que vai valer, que isso diminui o custo de transação. Mas, por definição, a moeda digital não é 100% verdade, ela ainda tem custo de transação. Hoje em dia, transacionar com o Bitcoin não é tão rápido assim, mas, entendeu? Assim que você tiver uma moeda que é 100% transacionável, você poderia ter uma moeda digital e sumir com todos os padrões de moeda fiduciários que estão por aí. Estou viajando aqui na maionese. Não, mas só para entender até sobre isso, assim, de que maneira isso reduziria de alguma forma o problema que nós temos com inflação descontrolada ou então com problemas fiscais, enfim, de déficit fiscais? Tem de alguma forma isso muda esse cenário? Olha, na teoria poderia mudar, na prática eu duvido que os governos vão abrir mão dessa mamata. Sim, de verdade. Uma das coisas mais poderosas que você tem como governo é a capacidade de taxar as pessoas, a capacidade de decidir como gastar, né? Que governo, entenda-se o Estado, desculpa. O Estado, entenda-se aí executivo, legislativo, judiciário. Né? A capacidade de decidir como gastar e a capacidade de imprimir moeda para financiar esses gastos. Né? A gente vai ver o Estado abrindo mão disso, cara, aí não vai ser na minha gestão, de verdade. Acho pouco provável. Não acho impossível, não, porque eu já te falei, né, em gestão de portfólio, em teoria econômica, muito pouca coisa é impossível. Mas, cara, eu tenho muita dificuldade em ver o sistema político abrindo mão de um negócio que é tão poderoso assim. Uma dúvida só a respeito, a gente está falando aí de Estados Unidos, a gente falou de política monetária. Mas assim, são várias coisas rolando ao mesmo tempo, né? A gente tá... O cara vai falar com o Warren Buffett, volta cheio de ideia. Você viu, né? Tá emocionado que tá com você aqui na sala. Não, total. Queria eu ter... Falado com ele? Não, queria eu poder seguir à risca tudo que ele fez. Tava vendo aquelas empresas... By the way, queríamos todos nós ter falado com o Warren Buffett. Exato. Mas assim, a gente se surpreende a cada dia com uma notícia bizarra, diferente, que está impactando, né, enfim, algumas geografias, algumas vezes impacta o mundo como um todo. Você como um alocador, seu trabalho sendo esse, quais esses cenários, principalmente externos, atualmente,
mais te assusta? São as guerras, é o fiscal americano, é a China desacelerando? O que mais tira seu sono? Olha, disparado, Henrique, o que mais tira meu sono é o seguinte, é aquilo que a gente discutiu sobre o endividamento. Eu sei que existe um nível de endividamento a partir do qual as coisas começam a dar errado de verdade, certo? É um pouco na nossa última conversa a gente discutiu aquilo que o Stuberger perguntou para o Soros, né? Tem muito ativo financeiro para pouco ativo real no mundo, né? Como é que essa equação se reequaciona, né? Como é que esse equilíbrio se reequaciona, né? E a gente está ficando cada vez mais desequilibrado. Por quê? Porque a gente está tendo mais déficits fiscais e mais emissão de dívida. Uhum. Então, cada vez mais, quando você pensa a quantidade de ativo físico e a quantidade de ativo financeiro, esse negócio aqui está fazendo aqui, isso aqui está fazendo assim, né? Então, tem um desequilíbrio ali. Em algum momento, isso vai ter que se reencontrar, né? Por quê? Porque um ativo financeiro, ele é, em última instância, um claim, né, sobre algum tipo de ativo real. Ele não pode ser um claim sobre nada, né? A gente vamos descobrir um negócio que, entendeu? É um claim sobre zero. Não, mesmo a dívida do governo, em última instância, é uma reivindicação sobre a capacidade futura do governo de nos taxar, né? Essa é a teoria, né, macroeconômica. Então, assim, a gente precisa em algum momento da economia real. E a gente está criando um bando de papelzinho colorido agora de dígitos, zeros e uns nas contas bancárias das pessoas. O reequacionamento desse negócio, para mim, é a grande incógnita. Como é que esse negócio se reequaciona? Você pensa o seguinte, olha, tem algum parâmetro para a gente olhar e tem algum momento na história que nos ajude a entender isso? Tem. Segunda Guerra Mundial. Dívida PIB lá em cima. O que a gente fez? Repressão financeira. O que é repressão financeira? Taxa de juros real negativa durante quantos anos? 30 anos. Então, assim, a gente vai para esse mundo de repressão financeira. Olha, a gente agora tem um negócio chamado Banco Central Independente, né, que teoricamente não deveria compactuar com a ideia de repressão financeira. A ideia de repressão financeira é simplesmente amassa a dívida via inflação, né? O Banco Central não deveria compactuar com essa ideia. Então a gente tem um ambiente institucional, a gente tem a solução, não é uma solução boa, não é uma solução que ninguém gosta, mas é uma solução que já foi utilizada no passado. Só que agora a gente tem um ambiente institucional que não permite isso. Como é que então você coloca essa pedra quadrada num buraco redondo? Putz, boa pergunta, cara. Ô, professor, vamos falar sobre essa história de compactuar. Falando de Brasil especificamente. Eita. Agora começa. Compactuar com o Brasil, Eu pensei que já estava polêmica a nossa conversa. Mas... Bola rolando. Bola rolando agora. Mas o que eu ia falar com você é o seguinte. Eu lembro lá atrás, um dos privilégios que eu tenho é poder entrar em comitê com você, né? E aí eu lembro lá atrás você falando sobre mudança no Banco Central, que era para ficar de olho nesse troço, porque isso... né, ia de alguma forma começar a mudar um pouco a condução das coisas, né, já até falando de posição de investimento lá atrás e tal. E aí no último Copom, eu vi o Copom assim, eu falei, nossa, o bichão tava certo. Que a gente teve basicamente, né, os diretores do Banco Central, você tem uma divisão que não é igualitária, mas de membros que estão desde o antigo governo e de membros que foram indicados nesse governo. Tem 5 do antigo e 4 do novo. Que não é exatamente igual. Aí como foi a votação? Aí os 5 do antigo votaram no corte de 25. Tá. E os 4 do novo mandaram cortar 50 nessa última reunião. Então ficou dividido dessa forma. E aí a galera depois saiu para dar os seus depoimentos por aí, falar as coisas, sem fazer media training. É aquele problema que a gente tá falando do Banco Central falar demais atualmente. Exato, os seus interlocutores, né? E aí eu tava conversando com uma turma do mercado e a turma tava assim, a turma tava bem irritada. Eu tava dizendo assim, pô, os caras falaram para cortar 50 nessa, mas que eles não queriam mexer no fim do ciclo, mas se tava falando que ia só cortar mais 50... e você corta 50 agora, em tese você pararia o ciclo agora. Não, mas eles não querem parar o ciclo, então eles querem cortar agora para já cortar e abrir uma nova discussão para a próxima para cortar mais. Então ficou uma coisa assim. Mas, de todo modo,
a gente saiu com uma impressão de que essas pessoas que, lembrando, no final do ano, Roberto Campos Neto, que aqui está com a gente na nossa sala, né? Sim, Aliás, claro. fica o convite para você vir presencialmente também. Mas Só por Zoom não adianta. só por Zoom não dá. Mas ele vai sair, ele vai deixar o comando do Banco Central e essa próxima gestão provavelmente se tornará predominante. Majoritária. Exato, em termos de diretores. E aí, o que esperar desse novo Banco Central que está se formando ali para frente? Olha, essa é a pergunta de R$1 trilhão, né? Não de dólares. De verdade. Olha, o Banco Central ele tem uma vantagem, ele tem um papel institucional tão importante, né, que eu acho que quem quer que sente na cadeira ali sente o peso da institucionalidade. A gente está fazendo 30 anos do real, né? Cara, acho que ninguém tem o menor apetite para voltar. Vocês são muito jovens, vocês não lembraram disso não, mas eu peguei a época da hiperinflação, né? Acho que não tem mais apetite para voltar para aquilo, entendeu? Então, as conquistas monetárias que foram a duras penas alcançadas, assim, poxa, foi muito duro estabilizar a moeda. A gente teve que inventar um plano de hiperindexação para desindexar, um negócio super inteligente ali da moeda indexada do RV naquela época, e depois passar por um período de juro real super alto para poder amassar realmente a inflação e poder fazer com que ela convergisse para a meta. Poxa, a gente vai querer abrir mão daquilo tudo e abrir essa caixa de Pandora de novo? Acho difícil, tá? Mas tendo dito isso, eu não vou me furtar a sua pergunta não. Realmente a comunicação do Banco Central foi confusa. Tá? A comunicação do 5-4 foi confusa. O voto de quem votou para cortar 50 bases, eu acho que a justificativa foi, não, olha, o cenário não mudou tanto a ponto da gente... Eles tinham guidance de cortar 50, né? A ponto da gente mudar o guidance, mas a gente concorda que daqui para frente, e aí está lá o parágrafo 19 da ata, todo mundo concorda que a gente tem que ter o comprometimento com o atingimento das metas, etc, etc, etc. Poxa, então assim, o que fica na dúvida é o seguinte, poxa, se todo mundo concorda com esse negócio, por que você não vai para um pace de 0,25? Porque o mundo mudou desde a última vez que eles tinham dado o guidance de 0,50, o mundo realmente tinha mudado, e esse é um dos problemas de você sobrecomunicar como Banco Central, né? Você dá um guidance para um futuro sobre o qual você não conhece. Perfeito. Né? E aí o mercado se ancora no 50 e na hora que você dá 0,25, você teoricamente poderia pôr em risco a credibilidade do Banco Central. Né? Então, assim, o voto do 0,50 foi um voto um pouco mais convoluto, eu diria assim, ou um voto um pouco mais difícil de ser explicado. E aí você fala o seguinte, bom, tá bom, essa vai ser a corrente majoritária no Banco Central a partir do ano que vem. Né? Então, o que o mercado está te dizendo, o que aconteceu logo após a votação do Copom? As inflações implícitas subiram. Né? Você pega a curva de juro real brasileira, você pega a curva da NTNB, a inflação implícita subiu. Né? A inflação do Focus está subindo toda semana. Né? Então, o que o mercado está te dizendo? Puxa, eu não sei qual é a nova função de reação ou a função de reação do novo Banco Central. Eu sei como é que é a função de reação. Função de reação, gente, é como é que o Banco Central opera. Né? Então, assim, como é que o Banco Central pensa. Né? Então, assim, poxa, eu sei como é que o Banco Central antigo pensava. Como é que o Banco Central novo pensa. Né? Eu não sei nem quem é o Banco Central novo, tem esse ponto aí. Né? A gente acredita que a gente... acha que conhece os candidatos à nova presidência do Banco Central, mas, poxa, a gente não tem certeza, né? Então, não sei nem quem é o Banco Central, o novo Banco Central, mas eu sei que a diretoria que é majoritária se comunicou de uma forma relativamente confusa, né? Então, poxa, se tem dúvida, tem risco. Se tem risco, tem que ter prêmio de risco. É exatamente isso que o mercado está fazendo. Então, acho que o que melhor o Banco Central poderia fazer a essa altura do campeonato é vir a público e dizer, olha, cara, é assim que a gente está pensando, esse aqui é o norte, etc. Porque aí sim, aí eu acho que ele criou uma confusão que está tendo custos econômicos relativamente altos para o Brasil, é só se olhar o que está acontecendo com a curva de juros brasileira. Será que essa indefinição não é justamente por ter
lados pensando de forma bem distintas e talvez não ter como ter uma comunicação unificada, talvez seja melhor dar esse somebody love do que falar, olha, a gente pensa completamente distinto, tem um lado que quer cortar, tem um outro lado que tá com medo de cortar. A gente não se gosta muito aqui, porque não se concorda. no fim das contas foi um pouco essa percepção que o mercado teve, né? Porque são coisas diferentes. São Parece que tem dois bancos com... centrais de um, né? Mas aí tem uma coisa super interessante, que é a diferença entre risco e incerteza, tá? Que parece semântica, mas não é, tá? Risco é tudo aquilo que eu consigo medir e colocar dentro de uma distribuição de probabilidade. Tem X% de chance dele cortar tanto, Y% de chance dele manter, etc. Incerteza é quando você não faz a menor ideia da distribuição de probabilidade, né? Então você fala assim, cara, o que eu acho que essa divisão criou e o fato de você ter uma corrente minoritária ainda, que vai se tornar majoritária, e por ser minoritária, ela não pode expressar de forma muito clara suas visões, porque afinal de contas, você ainda tem 5 diretores que pensam de forma diferente, você cria essa incerteza, o mercado fica meio desancorado, fala assim, cara, sei lá o que esse pessoal acha, entendeu? E não saber significa risco, e de novo, onde tem risco, a teoria de finanças te diz que deveria ter prêmio de risco, né? Então, de verdade, nessa altura do campeonato, eu acho que o mercado está mais para... Poxa, tem um certo nível de incerteza knightiana, né? O Frank Knight, né? Prêmio Nobel de Economia lá, assim, do que risco só. Eu sei lá o que esperar, é mais ou menos isso que o mercado está te dizendo, essa altura do campeonato, né? Tanto que você vê que a vol da renda fixa hoje em dia, é 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro, 10 vezes para o outro. Então, assim, isso não é bom para ninguém, e certamente não é bom para o mercado de capitais, e certamente não é bom para o país. Agora, tem um negócio aí interessante, que até o Olavo fez uma brincadeira no Instagram do Stock Pickers, muito bem colocado, escreveu uma coluna também sobre, foi super bem, que é a questão da NTN-B, né? O título público brasileiro está pagando lá o seu IPCA mais 6 ali, dependendo do vencimento, tem até taxas maiores, chegou até a bater um pouco acima disso daí. E eu estava assistindo a apresentação do seu ex-sócio, Luiz Stuberger, lá no Verde Day, e ele mostrou um gráfico, de probabilidade de ganhar dinheiro na NTN-B dependendo da taxa que ela bater. E aí, tipo, se batesse 6, entre 5,5 e 6, a probabilidade de ganhar dinheiro era, tipo, mais de 80%. Se bater acima de 6,5, é 100% de chance de ganhar dinheiro no negócio. Só que ele mostrou isso, e depois ele falou que ele zerou a posição. Eu zerei a posição, troquei por TIPS, pelos títulos públicos que pagam juro real nos Estados Unidos. Aí, né, ficou todo mundo, mas não é uma oportunidade? Não, eu continuo gostando, mas é que eu não aguento mais ficar apanhando, porque a galera sai pra falar qualquer coisa por aí e tal, eu não aguento mais esse negócio. Só que ele tem cota, né? A gente aqui não tem. Então, de repente, a gente pode ter uma opinião um pouquinho diferente da dele. Mas eu vi outros investidores brasileiros não tendo essa posição justamente por isso, né? Eu queria saber primeiro, se essa questão é de fato só uma volatilidade ou realmente a questão fiscal pesa mais para aceitar esse investimento. Não só a questão fiscal, como eu te falei, não subestima o peso da incerteza, tá? Porque e aí, de novo, sem querer ficar muito chato aqui, mas a teoria de finanças te diz que toda vez que você tem um aumento do risco, você consegue precificar esse aumento do risco. Quando você tem um aumento de incerteza, os modelos de precificação de ativos quebram, né? Assim, porque você não sabe... procurando o preço, igual a gente fala, né? Exatamente, você não sabe qual o tamanho do risco que você tem que colocar ali no modelo. Então, o que o Luiz, que by the way é gênio, tá te dizendo cara, tá muito complicado. É o que o Warren Buffett fala, ele fala assim, olha, tem a caixinha do muito complicado, né? Tem as coisas... Isso eu vi outro dia de um investidor estrangeiro. Ele falou, cara, a quantidade de coisas que eu tenho que entender hoje em dia para poder investir no Brasil é tão grande, mas é tão grande, que eu preciso ter um time inteiro só para o Brasil, quanto que em outros países eu vou lá, dou uma olhada em meia dúzia de variáveis, entendi, tá, beleza, decido investir ou não, né? Então, é um pouco isso, né? A gente está quase que caindo na caixinha do muito complicado, que é a mesma coisa que você dizer que você está caindo na caixinha da incerteza, que é a mesma coisa que você dizer que os modelos de precificação de ativo começam a meio que funcionar mal. Mas tendo dito isso, essa conta do Luiz tá certa. Tá? A gente fez essa conta
sendo que condicional, né? A gente gosta de dar uma refinada nessa conta, que é toda vez que a NTN-B está te pagando inflação mais 6, com as inflações implícitas estão onde elas estão, né? Porque, poxa, não basta só a B tá te pagando inflação mais 6, você tem que ver onde é que está implícita, porque pode ser que você perca na diferença, ou ganhe na diferença da implícita contra a realizada. Mesmo com as implícitas estando onde elas estão hoje em dia, a chance de você bater o CDI, historicamente, na janela dos últimos 10 anos, foi de 81%. Né? Então, você fala assim, ok, então para eu não ter essa estatística daqui para frente, eu tenho que assumir que o futuro vai ser diferente do passado. É possível? Plenamente possível. Né? Estamos dizendo aqui que a gente mal consegue conceber o futuro próximo, não estamos nem dizendo que a gente não consegue conceber o futuro daqui a um ciclo presidencial ou 2 ciclos presidenciais, a gente não consegue conceber o futuro política monetária 2025. Né? Então, é aí que o negócio começa a ficar meio esquisito, é aí que o Stuhlberger resolve pular fora. Mas já que a bola tá rolando em Brasil, bom, incerteza, a galera meio em dúvida em relação a ficar com a NTN-B ali na carteira, né? Uma coisa meio esquisita, fiscal preocupa. Eu não tô com dúvida, não. Eu também comprei. Eu raspei. Eu também. Mas é que a gente tem liberdade poética de perder dinheiro. Entendeu? Se perder dinheiro, tá tudo bem. Exato. É o normal. É o meu dinheiro, é o normal e é o meu dinheiro. Exato. Então, não devo nada pra ninguém. É o nosso dinheiro, é isso aí. Trabalho, tá mais que provado que eu tô trabalhando. Pô, mas você não teve em Omaha? O Warren Buffett tem 2 regras. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. A gente tá quebrando as 2 regras. Eu tô começando a aprender agora. Eu acho que eu não vou perder dinheiro com essa B aí. No limite eu ganho 6% real. Tá bom. Carrego até 2085, que é o vencimento do meu. Mas o que eu ia te falar é o seguinte. Você comentou do comentário desse gringo, esse investidor estrangeiro, que inclusive corrobora muito com o movimento que a gente viu na Bolsa Brasileira esse ano, né? O estrangeiro tirou o dinheiro daqui, né? Tudo bem, tem várias formas de justificar esse negócio, né? Eu tinha um ex-chefe que falava, não para de procurar justificativa também pra tudo. Tem coisa que só se mexeu mesmo. Então, talvez o gringo só tenha tirado o dinheiro, a gente não sabe, né? Mas o que importa é que o dinheiro saiu. Aí você tem um fluxo interno que também não vem, né? Aí você tem um IPCA mais 6, que além de ser um cenário meio esquisito, tem essas incertezas que você falou, mas ele invariavelmente te deixa um pouco mais criterioso, porque veja, se o título público brasileiro está pagando IPCA mais 6, quanto eu como investidor vou pedir de prêmio de risco para investir numa ação? Perfeito. Né? Ou para um título de crédito, Perfeito. Deveria ter um spread de crédito razoável para eu aceitar correr esse risco dessa empresa, né? E aí esse ambiente se compõe com o cenário que você trouxe dos Estados Unidos, que me parece, né, juros mais altos por mais tempo, me parece um dólar mais forte, talvez, não sei. Possivelmente. Né? Possivelmente. Como é que fica a sua cabeça como investidor nesse momento, assim, olhando para Brasil, mas também para fora? Olha, é inegável que IPCA mais 6 é atraente. Assim, não vamos dourar a pílula, gente, assim, já bem direto, né? Nos nossos modelos de alocação, quando você roda o modelo, ele fala, pum, aloque na B, aloque na B. Regra número 1, aloque na B. Regra número 2, volte à regra número 1. Assim, é mais ou menos assim que os nossos modelos de alocação estão funcionando hoje em dia. O que eles estão nos dizendo, né? Gente, IPCA mais 6 é bastante atraente e torna a vida de outras classes de ativo mais difíceis. De novo, não torna impossível não, entendeu? Você tem um bom business model no Brasil e ter equity de uma boa empresa que gera valor, etc. Poxa, pode ser que bata IPCA mais 6? Pode, entendeu? Para o conjunto dos ativos em bolsa bater IPCA mais 6, não é trivial, não é fácil. Entendeu? Mas a Bolsa Brasileira, assim, respondendo à sua pergunta, todos os ativos brasileiros estão baratos, porque o IPCA mais 6, ele é um reflexo do risco Brasil, que está em quase todos os ativos brasileiros. E tem kit, né? Esse troço tem uma correlação, né? Pois é, então a pergunta que você tem que fazer é a seguinte, poxa, para o Bovespa ir, sei lá, para qual o seu número? 155 mil pontos, 160 mil pontos, qualquer que seja o número, entendeu, que você queira usar. Para o Bovespa subir um monte, dá para o Bovespa subir muito sem a B fechar taxa? Ou seja, dá. Tem um cenário, é um cenário no 2019. É um cenário no qual você tem um super ciclo de commodities. 2019 a gente teve também, que a B longa valorizou, sei lá, 90%, 95%,
e a Bolsa subiu 33% no ano, 30% no ano. Não, então, você está dizendo que a B valorizou. Eu estou dizendo, não, mas é o contrário. Imagina no cenário contrário. Imagina que você esteja numa B, uma corrida entre a B e a Bolsa, certo? Tá. Você acha que a Bolsa consegue ir muito bem com a B indo muito mal? É pouco provável. O único cenário que eu consigo conceber no qual a Bolsa vai muito bem e a B não vai, pelo menos bem, tá? Sim. É um cenário no qual você tem um super ciclo de commodities e toda a alta da Bolsa é Petro, Vale e todas as empresas de commodities. Que é meio que acontece com os Estados Unidos? As empresas de commodities deles são as Big Techs, nesse caso? É diferente. Mais ou menos. Porque é isso, né? Para quem tá tomado em juros ali atrás, viu os juros ir abrindo, mas a Bolsa se valorizando bastante. Nesse sentido sim. Em vez de você ter o vetor preço de commodities subindo, você teve o vetor inteligência artificial sendo responsável pela geração de caixa. Nesse sentido sim, sua analogia eu acho que é válida. Então, poxa, um cenário no qual a Bolsa sobe muito é um cenário muito provavelmente onde você vai ganhar dinheiro porque os juros no Brasil vão estar caindo, né? Então, ajustado ao risco, os modelos te mostram, fala assim, olha, você tem que alocar essa altura do campeonato mais nas Bs mesmo, ou em renda fixa ligada à inflação, né? Não precisa ser necessariamente título público federal, pode ser crédito privado, etc. Mas, cara, não tem como dourar a pílula, não. Você está competindo com um negócio que é duro de bater mesmo. E, além do ANTNB, eu vi que vocês também adicionaram exposição a pré-fixado, que, enfim, eu, na minha breve experiência de alocador, que durou quase 4 anos ali, a gente usava pouco, era sempre um pedacinho pequenininho da carteira que aparecia ali e tal, e vocês adicionaram. Vem em linha com esse movimento, né? Afinal, se essa cesta de ativos brasileiros anda meio junta, imagino que se a NTNB está com tanta oportunidade assim, pelo cenário talvez tenha oportunidade no pré-fixado também. Vamos lá, aí eu vou voltar à história do Luiz Stuhlberger, já estão cansados de ouvir essa história, mas perguntaram para ele o que você preferia, né? Ficar com pré ou 30 dias de cadeia, ele preferia os 30 dias de cadeia. Né? Mas, tendo dito isso, pré pra gente é sempre uma posição muito pequena e muito curta. Ponto. A nossa posição de pré é uma expressão de como funciona a política monetária. Traduzindo em português claro para o pessoal entender. Quando você pega a curva de juros hoje, ela assume que você tem 20% de probabilidade de mais um corte de 0,25, ou seja, tem 5 basis points de queda, e a partir daí ela para e ela começa a subir, né? Começa a assumir que o BC vai subir juros. Ainda nesse ano, né? Assim, gente, não é assim que política monetária funciona, né? Política monetária não é assim que política monetária deveria funcionar. Você não deveria ter esses cavalos de pau em política monetária, né? Que você corta, de repente você tem um V, né? Já aconteceu no passado? Já aconteceu no passado, mas acontece em duas situações. Ou quando você teve um choque gigante, aconteceu alguma coisa no mundo que você não estava prevendo, ou quando você cometeu um erro muito grande de política monetária, né? Como eu acho que você ainda não está cometeu um erro muito grande de política monetária, é como se o mercado estivesse te dizendo que vai ter um choque muito grande, mas choque por definição é aleatório, então como é que você pode prever isso? Né? Então, eu acho que todas essas altas de juros que estão lá ao longo de 2025 são excessivas, então a gente fica ali no janeiro 26, curtinho, dizendo, olha, eu acho que todas essas altas aqui não vão acontecer, é só isso, a nossa expressão do pré é só essa, curtinha numa posição pequena, entendeu? De novo, sou corajoso, mas estou de férias. Aquela alocação tática, né, que a gente fala. Olha, eu acho que não, isso é óbvio, né? O professor vai voltar aqui na nossa casa mais vezes, e aí eu acho que eu tava pensando, enquanto ele tava falando, que eu queria que ele voltasse pra gente fazer um episódio meio Rui Alves, sabe? Você sacou a pegada? Sim. A vibe do bate-papo? Queria uma coisa... Vamos esquecer dos dias de hoje e falar de futuro com o professor. Sim.
Porque eu já fiz isso algumas vezes e eu já tô antecipando que vale. Mas como era o primeiro dessa nossa nova temporada... E o Rui com o Arthur? Seria maravilhoso. O Rui com o Arthur ia ser incrível. Nossa. O Rui com o Arthur e o Zé Rocha da Dália... É isso. A gente traz os três Aí pra a gente sentado. planta uma bomba nuclear. E o Rui apresenta, além de tudo. A nova ordem mundial se cria no nosso episódio. Mas aí você precisa trazer umas taças de vinho. A gente vai criar. Isso aí. Negócio ficar, entendeu? A gente é bom de criar ambiente no final, não é isso? A gente é tipo um objeto cenográfico. Exato. É só que a gente fala. A nossa função ia ser essa: Exato. servir vinho pra galera e escutar. É isso, servir. Mais nada. É isso. Mas eu ia falar que a gente aproveitou esse primeiro episódio dessa nova temporada até para se atualizar. Você mesmo assumiu aqui que tá... Sim, tomei por fora. Então a gente usou para isso. E eu queria só fazer uma última pergunta, Lógico. que eu tô percebendo que você tá indo para um encerramento. A gente falou muito sobre 3 pessoas que estão aqui, e tem uma outra, que é até novidade, nosso time não sabia nem a foto direito. Assim, Qual foi lá, é o essa mesmo. sobrenome? Porque eu não tô achando. Quem que é Magda? Põe Magda Petro que você vai achar. Foi um negócio assim que não dá pra gente falar que foi inesperado, já tinha muito burburinho, né, a respeito dessa troca. Mas o Brasil é cheio desses movimentinhos bruscos, né? Sim, e foi logo nesse dia que a gente tava falando, né, finalmente veio um Dado um bom pouquinho do melhor. CPI, todo mundo sobe, a gente cai. A gente toma mais uma vez, assim, não tô dizendo que é a pessoa errada ou não pra estar naquele lugar, mas a verdade é que o mercado interpretou super mal essa troca. Primeiro, assim, eu queria escutar, eu não sei se você tem uma opinião específica a respeito, né, dessa nova pessoa que está assumindo o comando da empresa mais importante, talvez, do país, mas mais do que isso, o quanto, até mesmo para a pessoa que está tomando essas decisões de alocação, é complexo o fato de sempre aparecer um efeito aleatório que joga negativamente as dinâmicas de mercado. Tá tão difícil fazer o negócio andar. Quando parece que vai, aí surge alguma coisa que impede. Olha, é verdade, entendeu? Como diria o avô do presidente do BC que está ali, que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Aquele era o dia clássico para a gente ter performado bem. Tava tudo indo bem, o CPI, o juro lá fora fechando, e a gente aqui criou um ruído microeconômico, dessa vez não foi macroeconômico. Olha, eu acho que personificar não faz bem a ninguém, entendeu? Eu não tenho absolutamente nada contra nem a favor, não conheço a nova presidente da Petrobras. O que eu acho é que a gente tem uma história de uma Petrobras que funcionou muito bem e a gente tem uma história de uma Petrobras que funcionou muito mal. Que foi a empresa mais endividada do planeta. A gente tem uma história de uma Petrobras que quase quebrou, né? E o que fez a Petrobras quase quebrar? Investimentos ruins, né? Sem contar que, poxa, você teve uns drenos de dinheiro ali por fora. Mas tudo bem. Então, assim, qual é a Petrobras do futuro? É a Petrobras que funciona muito bem ou a Petrobras que funciona muito mal? É a Petrobras que faz investimentos com base no seu critério social, que é o seguinte, olha, nós temos que dar a nossa contribuição porque o setor de fertilizantes no Brasil é um importador líquido, o Brasil não pode deixar de ter um setor de fertilizantes, ou seja, é uma visão estratégica, mas se é estratégica, qual é o retorno desse ativo estratégico, entendeu? O Brasil não pode deixar de ter, entendeu, um setor de refino. Poxa, mas o setor de refino é um setor capital intensivo que tem margem baixa ou zero no mundo inteiro. Então, assim, a gente vai realmente colocar, né, bilhões de dólares, né, num setor de margem zero, né, o que isso significa para uma empresa com a qual eu me preocupo com o retorno, tá? Uhum. Então, o que eu acho que toda vez que você muda o direcionamento estratégico de uma companhia, o que a gente se pergunta é, tá bom, então qual que é o retorno desse novo direcionamento estratégico, né? Uhum. E aí você tem um parâmetro histórico, que é um parâmetro histórico que não é muito favorável, que o retorno do direcionamento estratégico de uma Petro antiga era muito, muito ruim, né? Não estou dizendo que a gente vai voltar para o passado, acho difícil, a gente tem, a lei das estatais, tem uma série de coisas que nos ajuda nesse sentido, mas que tem, de novo, toda vez que tem incerteza tem risco, toda vez que tem risco tem que ter prêmio de risco. Eu entendo um pouco como o mercado pensa, né? E é com essa desilusão que a gente... Podia terminar com uma coisa boa. Com esse negócio, é pra você ir pra casa e ficar aí, pensando no banho, olhando pra baixo. Cabisbaixo. Tá bom. Deixando a água cair. Mas
chamada de margem, que é esse nosso novo momento aqui de fim de bate-papo na nossa sala, fim de café. Podia ser um fim de vinho, né? Vai ser um fim de vinho. Será? Será. Mas, primeira coisa que eu ia te pedir, professor, uma lição de casa. Só que você é tão bom professor que você já traz a lição de casa. Então, já que você trouxe essas duas, queria te perguntar por que você presenteou a gente com esses livros para talvez recomendar para a turma também. Bom, o primeiro eu já tinha recomendado no primeiro episódio, que é o livro do Eric Schmidt com Henry Kissinger, né? Acho que esse livro é leitura obrigatória para quem quer entender essa interação entre inteligência artificial e como é que o mundo vai mudar daqui para frente, tá? O segundo livro é um livro que também tem a ver com isso, que é o livro novo do Acemoglu. Vocês lembram Why Nations Fail? Eu li, olha lá, você fala que eu não leio o livro, Why Nations Fail eu li. Entendeu? Boa! Então, o Acemoglu é o autor dele, e aqui ele está falando de, poxa, como que a história de 1000 anos de desenvolvimento tecnológico se desenrolou e como é que esse desenvolvimento tecnológico se difundiu pela sociedade como um todo e quem se beneficiou ou não, né? Why Nations Fail, no fundo, ele tem uma tese principal que é o seguinte, olha, você pode ter em um país instituições que promovem a competição e inovação ou instituições que promovem o status quo, né? Então, no fundo, ele está sempre falando da competição e da inovação. E aqui ele está falando o seguinte, olha, sim, a mesma coisa, competição e inovação, mas não necessariamente competição e inovação sem um arcabouço social correto, eles podem gerar monopólios ou oligopólios naturais, que foi o que a gente falou da última vez, né? Então, olha, cuidado, sim, legal, poxa, a tecnologia é um negócio que, poxa, vai mudar o mundo, está mudando o mundo, e eu sou, poxa, para não terminar com a sua cabeça baixa no chuveiro, poxa, cara, o mundo vai mudar de formas tecnológicas, do jeito que a gente nem imagina, a gente vai poder viver num mundo onde muito mais coisas são possíveis, muito mais coisas são acessíveis, mas a gente tem que se preocupar um pouco com as consequências desse desenvolvimento tecnológico. Então esse é o livro do Acemoglu também, né? Só que ele já pega 1000 anos de história de desenvolvimento tecnológico, evolução industrial e outras coisas, bem legal. E eu queria que você me dissesse um momento marcante da sua carreira, mas não vem com aqueles papinhos que a gente escuta em qualquer podcast aí, do tipo, crise de 2008, eu queria uma experiência, algo que você vivenciou por conta do mercado financeiro, seja algum bate-papo, alguma coisa que você vivenciou que te marcou. Cara, a conversa do Luiz com o Soros foi, entendeu? Mas você tava onde da sala, assim? Eu estava sentado num canto da sala, entendeu? Se eu pudesse ter ficado no papel de parede, eu teria ficado para ficar mais ainda, entendeu? Mas, pô, eu estava sentado na cadeira ao lado do Luiz, estava o Soros na cabeceira, o Luiz e eu, entendeu? Então, assim, cara, essa conversa é uma conversa, assim, meio que histórica, né? E não foi gravada, né? Foi, pô, assim... Essa conversa ficou gravada no meu Exato, cérebro. foi gravada, você estava lá. Ficou gravada no meu cérebro. Outro momento, também com o Luiz, falar com o Seth Klarman. Fenomenal. Pô, um dos caras mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conversar. E o terceiro momento foi bate-papo com o Swensen. Esse também, esse aí. o saudoso Swensen. Pô, cara, foram 3 conversas que marcaram muito. 2 eu só ouvi e a terceira eu participei um pouco mais ativamente. E me fala um momento cômico que você presenciou, que você achou engraçado. Momento cômico? Já que você falou tanto do Luiz, pega um momento cômico com o Luiz que você presenciou. Não, olha, eu vou te dizer um momento cômico diferente. Um momento na época que ainda tinha leilão de final de dia de título público e tal, e tinha um operador, coitado, o operador do banco que eu trabalhava no Icatu, que era um cara mais jovem, está até morando em Londres hoje, né? E aí o chefe dele tinha dito, olha, você tem que terminar o dia e comprar, a gente precisa alocar o capital do banco nesses títulos públicos, a gente tem aqui, sei lá, 5% de sobra de caixa do banco para alocar nesses títulos e tal, não deixa passar o leilão sem comprar isso. Ele falou, deixa comigo. E aí tá o leilão lá, e o leilão estava sendo super disputado, não sei o que e tal. E aí o operador vira assim e fala assim, olha, tem uma sobra. Ele falou, raspa a sobra toda. Ele raspou a sobra toda. Aí quando o operador falou para ele qual era o tamanho da sobra toda, era mais ou menos 50% do patrimônio do banco.
Aí o cara deu aquele assim, não, como assim? Você falou que era sobra? Ele falou, não, era sobra, só que era uma sobra grande, entendeu? Então foi... Raspa tudo! Então, assim, foi um negócio gigante, que deu dinheiro para o banco, no final das contas, o título, pô, entendeu? Era super rentável, etc., mas você vê, esse foi um momento, assim, é engraçado rir da desgraça dos outros. Desgraça não, mas assim, rir do infortúnio dos outros, mas, pô, esse cara hoje está super bem, etc., mas foi um momento engraçado, Foi né? Engraçado. Caramba, só 50% do patrimônio do banco. Nossa cara fazer um troço desse. Pô, tem muita gente que acompanha a gente e ou tá no mercado, ou gosta de mercado, entusiasta. Tem muita gente que pensa em fazer transição para o mercado financeiro, ou muita gente que simplesmente só acha que as pessoas que a gente convida aqui são muito inteligentes e tal. E eu já escutei isso algumas vezes, a galera falando que acredita que um dos mercados que mais aprisionamentos incríveis é o setor financeiro. Eu espero que eu tenha desmistificado isso, né? Porque se eu posso estar no setor financeiro, qualquer um pode, né? Mas eu queria que você desse um conselho, não para quem está começando, mas assim, para quem quer, de repente, crescer na carreira, enfim, quer trilhar voos maiores, qual conselho você daria? Cara, aprender sempre, entendeu? Eu não conheço nenhum grande gestor, entendeu? Inclua-se aí o Stuberger, o Soros, o Seth Klarman, o David Swensen, o Gary Brinson, com quem eu trabalhei, o André Jakuski, entendeu? Que não sejam máquinas de aprender, entendeu? Então, assim, você tem que sempre estar pegando o conceito de círculo de competência do Buffett e expandindo o seu círculo de competência, entendeu? Você tem que sempre aumentar aquilo que você conhece, cara. Por quê? Porque o mundo vai mudando muito rapidamente. Regrinha de bolso não funciona. Se regrinha de bolso funcionasse, todo mundo era rico, entendeu? Então, assim, de verdade, o mundo é complexo e é mutável, né? Ele tá mudando o tempo inteiro. Então, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar disposto a ler, entendeu? Compulsivamente, você tem que ter uma curiosidade intelectual por coisas que às vezes podem ser não correlatas, às vezes tipo inteligência artificial, uma coisa que você fala, não, isso tem mais ou menos a ver. Cara, assim, você tem que aprender, ponto, entendeu? Então, para todo mundo que está entrando no mercado financeiro, para todo mundo que está no mercado financeiro, cara, leia sempre. Leia sempre, porque a competição está lendo e, cara, a vida é dura, entendeu? O mercado é hiper competitivo, se você não ler, você vai ficar obsoleto muito rápido. Agora, esse mesmo ex-chefe que falou aí sobre não explicar movimentos, né? Foi ele que me deu a oportunidade de conhecer o Wishman pela primeira vez, o professor. A gente foi num almoço, a gente marcou esse almoço literalmente no dia que você estava saindo da Verde. É verdade. E aí você foi no almoço, e aí ele chegou na mesa e falou isso. Aí a gente, desmarcava, pelo amor de Deus, né? Aí ele, não. Tava marcado o compromisso, eu quero estar aqui, vamos conversar. Obviamente eu não vou poder falar nada sobre o movimento, mas todo o resto a gente pode conversar. E a gente ficou almoçando lá e conversando. E aí eu lembro que quando você foi embora, a gente tava indo embora assim, e aí esse meu chefe virou e falou assim, cara, eu já conversei com muita gente no mercado, né? Mas a pessoa mais inteligente que eu já conversei é o Arthur. E eu tenho essa impressão sempre que a gente conversa com você. Imagina. E a nossa audiência também tem. Que, aliás, quando você veio, pediu para você estar aqui de novo, então é um prazer ter você como nosso primeiro convidado da sala. Pô, gente, é uma honra estar aqui, entendeu? É um prazer enorme estar entre amigos aqui, na sala da casa dos amigos, né? A única reclamação é que se no próximo tiver vinho... Vai ter. Mas o meu não teve, e a gente vai criar a cúpula do futuro do planeta, hein? Vai botar você com os caras. Tá bom, vamos lá, fechado. Gente, super obrigado aí pelo tempo de vocês. É um prazer enorme. Estou à disposição sempre que vocês quiserem. Boa, é isso. Quando as pessoas vão embora da sua... Tô até com medo de perguntar isso, porque sempre tem resposta diferente para essas Cuidado. coisas. Mas quando a pessoa vai te visitar na sua casa e ela vai embora, o que você fala para ela? Como você se despede? Valeu, paizão. Eu vou ficar com voltem sempre. Então, voltem sempre. Valeu. Show me the money.